Vamos conversar aqui com o presidente da PAC, doutor Ian, prestigiando aqui este momento na cidade de Valença, momento importante, trazendo aqui à cidade de Valença vários nomes da nossa advocacia para debater temas eleitorais. Estamos em um ano político importantíssimo esse tipo de pauta, né? Exatamente, ele é importante para a qualificação não somente dos advogados, mas advogados e principalmente da sociedade. Nós mesclamos diversos advogados que têm em sua prática a constante habilidade, o constante conteúdo de direito eleitoral, mas também trouxemos juízes que aplicam esse direito eleitoral. Então, a comunidade ela vai ter a prática como bonde principal das apresentações dos palestrantes. Agora é importante trazer este aglomerado e as pessoas elas precisam aprender a compreender esse momento especial, que é o ano eleitoral, das suas condutas, o que pode fazer, o que pode não fazer, para o bem de uma sociedade, né? Exatamente. A população precisa de conhecimento e os advogados precisam saber como aplicar esse conhecimento. Então, a gente juntou essas duas informações em um evento só. O evento é pela manhã, pela parte da tarde, com diversos profissionais, com diversos temas polêmicos, para que todos que estiverem como telespectadores possam aplicar todo esse conhecimento na prática, no dia a dia. Porque, querendo ou não, a prática ela traz para a gente algumas cascas de banana, vamos dizer assim. Por quê? Porque às vezes você acha que pode fazer determinado ato, mas aquele ato é vedado. Então, quanto mais nós pulverizarmos informações a respeito desses temas, mais a população, mais os advogados vão ter certeza da aplicação da lei. E esse é exatamente o trabalho da PAC, né? Levar esse trabalho também aos advogados, né? Que é uma troca de experiência também, né? Exatamente. A PAC, que é a Associação Piauiense da Advocacia, ela tem se preocupado nessa qualificação constante. E não acontece somente em Teresina, acontece em Teresina e em todas as subseções da OAB Piauí. Nós fizemos já evento de eleitoral, evento de criminal, evento de imobiliário e tantas outras temáticas na prática, porque o nosso foco é deixar o advogado mais habilitado para o dia a dia profissional. Organizando, no caso, um evento eleitoral voltado ao direito, trazendo pessoas do ramo, advogados eleitoralistas, juízes do TRE, para esse grande evento aqui voltado à população de Valença, tanto advogados quanto estudantes de direito, e aproveitando que está em ano eleitoral para a população que vai se candidatar, que está pleiteando algum cargo público, entre outros, né? E a gente está correndo aqui para fazer um evento que demanda muito assunto, muito tema que possa agregar a esse ano. É importante exatamente trazer esses temas nesse período eleitoral e é uma oportunidade única, né, para esse público acompanhar, para os advogados também trocarem experiência, se atualizarem sobre determinadas especificações, né? Sim, esse ano, como é ano de eleição, tivemos muita atualização. E isso é bom que todos tenham essa atualização em mente, para que tenham cuidado com as postagens, como tem muito tema que é levado a isso, sobre essas possibilidades de impedimento, entendeu? E isso é bom tanto para quem for trabalhar na área, até no marketing de cada candidato, isso aí a pessoa tem que estar sempre ciente dessas atualizações. Esse é um evento muito importante, principalmente em ano eleitoral, porque ele traz esse compartilhamento de informações, de conhecimento entre os advogados, entre os operadores do direito, a gente que vem de Teresina, com os advogados aqui de Valença, permitindo essa troca de experiências. E, assim, na iminência, né, de termos uma eleição municipal, é muito importante essa troca, esse compartilhamento. E sendo um evento realizado em Valença, que é a terra do meu avô, Alcides Nunes, eu não podia recusar o convite. Para mim é uma convocação sempre que me chamam aqui, porque aqui eu reencontro minhas origens, aqui eu vejo os lugares por onde eu cresci, onde eu brinquei na minha infância, e eu relembro do meu saudoso avô, né, que é um grande exemplo para mim.
quando recebi o convite, então não podia deixar de estar aqui, ainda mais para falar de um assunto tão importante, né, que são as eleições, que é a democracia, que em ano eleitoral é preciso a gente levar mais conhecimento, mais informação, não só para os operadores do direito, mas também para os candidatos, para os eleitores, que são, na verdade, né, os protagonistas da democracia, os donos do poder, que elegem os seus representantes e precisam estar bem informados, não é mesmo? E a senhora trabalhava a questão das condutas vedadas, que é o grande gargalo da eleição, né? Bom, é isso. As condutas vedadas aos agentes públicos, elas são um dos temas mais relevantes na medida em que elas tratam dessa diferenciação, dessa separação entre a administração pública e as candidaturas, a reeleição, né, a gestão pública da eleição. Essa separação, que às vezes tem linhas muito tênues, ela precisa estar muito clara e a lei traz isso de maneira expressa quando fez esse rol de condutas vedadas. Então, aos agentes públicos, candidatos ou não, eles precisam estar atentos para essas condutas que podem sim beneficiar ou prejudicar determinadas candidaturas e partidos políticos, e aos políticos, aos pré-candidatos, que eventualmente, mesmo em desconhecimento, sejam beneficiados por essas condutas, acabam sendo responsabilizados juntamente com esses agentes públicos. E o conceito de agente público é vastíssimo. A lei traz no parágrafo 1º do artigo 73, mas ela mostra que é ampliado. Qualquer pessoa que esteja no exercício, ainda que momentâneo, de uma função pública, realizando uma ação pública, ela está enquadrada, mesmo não tendo vínculo definitivo, mesmo não sendo servidor público concursado. Então, ao exercer o munus público, ele está inserido naturalmente nessas regras e tem que observar essas vedações sob pena de responsabilização. E em tempos de redes sociais, em tempos de grande difusão de informação, onde todo mundo faz e publica concomitantemente à ocorrência, é ainda mais importante ficar atento ao que se está promovendo, ao que se está divulgando. Porque, às vezes, você está fazendo algo ilícito sem saber e está produzindo a prova contra si, está divulgando na rede social o ato que foi praticado. Essa promoção pessoal de candidaturas, essa promoção de pessoas em detrimento do princípio da impessoalidade, confundindo a coisa pública com uma ação pessoal, ela é vedada por lei e ela precisa ser muito observada pelos órgãos de fiscalização, como o Ministério Público, a Justiça Eleitoral, e pelos demais partidos e demais pré-candidatos também. A senhora também destacava a questão da impessoalidade, que está sendo, conforme a senhora falava, está sendo banalizado isso, né, essa questão. E a gente, nesse período de eventos, redes sociais... Sim, essa promoção de gestores, de parlamentares, de pessoas que exercem uma função pública, ela tem as limitações na lei. Então, não é só porque as pessoas confundem propaganda eleitoral antecipada, né, e essa teve a sua incidência reduzida com a possibilidade da ampliação da pré-campanha. Então, agora, determinadas condutas são permitidas desde que não haja o pedido explícito de votos, ok, mas nós temos as regras demais, as outras do direito eleitoral, que trazem condutas vedadas. Então, no momento em que eu confundo a minha ação enquanto gestor, você falou de eventos esportivos, entrega de medalhas, entrega de troféus, se aquilo se dá num contexto de promoção pessoal dos agentes, já pode atrair sim a incidência do dispositivo proibitivo da conduta vedada, distribuição de cestas básicas, de peixes na Semana Santa, com ampla promoção pessoal, fere o princípio da impessoalidade que deve reger os atos públicos, que deve reger a administração pública. E como a gente tem visto isso acontecer de forma muito mais corriqueira nas redes sociais, a gente acha que isso não é irregular, mas isso é irregular. E era sobre isso que a gente falava, tem entendimentos do Tribunal Superior Eleitoral sobre essa linha que divide, né, a promoção pessoal e a simples realização do ato público de distribuição gratuita de bens e serviços de caráter social. A distribuição
eleição ela não precisa cessar. Não se está dizendo que isso não possa acontecer. O que não pode acontecer, porque isso é um ato público, realizado com recursos públicos, é que isso seja utilizado para a promoção de candidatos, para a promoção de determinados partidos, em detrimento da aplicação de recursos públicos, que é o que a gente vê. Então, se é público, eu não posso me promover com isso. A internet hoje, como eu estava explicando, a campanha saiu das ruas e foi para as redes sociais. Então, hoje, o principal meio de comunicação e de informação são as redes sociais, são esses aplicativos de mensageria, né? Então, vou dar um exemplo do WhatsApp. Hoje, quem é aqui que não tem um WhatsApp? Né? Todos nós aqui temos WhatsApp, então 5% da população, pode ser que não tenha, 2%, pode ser que não tenha. Então, saiu da rua e foi para a internet. E esse mecanismo na internet, das redes sociais, de aplicativos de mensageria, eles se alimentam de algoritmos, né? Que nada mais é do que base de dados, informações. E esses dados, eles conseguem criar um perfil psicológico e sociológico daquela pessoa, que são os gostos. Né? Então, é comum a gente estar aqui conversando e dizer, olha, eu estava conversando sobre tênis e fui abrir minha rede social e tinha lá propaganda de tênis. Eu estava pesquisando, falando sobre pizza e apareceu sobre comida. Todo mundo já passou por essa situação, né? Tem aquelas brincadeiras de, o celular está escutando o que eu estou falando, né? E isso são algoritmos. É exatamente por quê? Porque você pesquisa, eu quero jantar, vamos comer uma pizza. Então, o algoritmo resiste que naquele dia, naquela hora, você gosta de comer uma pizza. Então, dias seguintes, aparece uma propaganda para você sobre pizza, sanduíche, e assim é com a política. Então, quando você se manifesta, quando você curte a página de um político, então ele começa a perceber que o Valdílio curtiu a página do político X. Esse político X, ele é um político que pensa dessa forma. Então, as pessoas que detêm essas informações, isso tem o seu lado bom e tem o seu lado ruim. O lado bom é de que eu posso levar a mensagem para aquela pessoa que gosta daquele assunto, da política, né, daquele viés. Mas também a pessoa ela pode levar mensagens ruins, exatamente, que são essas mensagens ruins que preocupam, que é para tentar interferir na decisão do eleitor, falando mal, calúnias, difamação, injúrias, notícias falsas, né? Notícias descontextualizadas. E muitas vezes essas pessoas fazem isso através de um perfil falso, que a gente chama, né? De um perfil que ele está por trás e que ele acha que não vai ser descoberto nunca. Então, nosso objetivo hoje foi tentar demonstrar que existe a possibilidade de se descobrir que por trás de cada dispositivo existe uma pessoa. E que o objetivo é essa pessoa que está atacando a democracia, porque a partir do momento em que eu interfiro, caluniando os outros candidatos, trazendo desinformação, notícia falsa, eu interfiro, eu ataco a democracia. Eu passo a interferir no pensamento de determinados eleitores e eles podem acreditar nisso. Né? Então, eles não vão ter essa liberdade de escolha. Então, o objetivo aqui foi tentar demonstrar que essas pessoas que fazem isso têm como se descobrir e qual é a forma de se descobrir. Esse ano, o grande desafio da Justiça Eleitoral vai ser, talvez, na fiscalização e no tratamento dessas propagandas em rede social, né? A dificuldade que é de fiscalizar, remover, identificar responsável por eventuais irregularidades, essa será um desafio para a Justiça Eleitoral. E tem uma outra questão também que para mim é um desafio, e aqui a cidade de Valença conhece bastante, que é a fraude à cota de gênero. Por que eu digo isso? Nós tivemos também agora em Teresina um vereador, inclusive, que perdeu o mandato por conta disso. Então não é só uma realidade de municípios menores, as capitais também. Belém também essa semana teve um vereador também nessa situação. E a Justiça Eleitoral, sobretudo o TSE, está muito exigente em relação a isso. Então as mulheres que eventualmente sejam lançadas como candidatas, elas efetivamente precisam agir e exercer a sua candidatura. Acabou aquela história de mulher ser lançada candidata apenas para preencher a chapa. Então isso é um fator que para mim é muito importante a ser observado pelos partidos e pelos candidatos nessa eleição.
Os candidatos precisam também ficar muito atentos à questão das redes sociais, que deve ser o grande tema, né? Deve ser o grande veículo de comunicação dessa eleição. Como eu disse, a atuação das redes sociais nas campanhas eleitorais, ela vem aumentando a cada ano. A cada eleição, ela é mais intensa. Então, em cidades que antigamente as campanhas se davam nas ruas, hoje em dia elas ocorrem mais intensamente no mundo digital. É nos grupos do WhatsApp, nas comunidades, é no Facebook, enfim. É nesse ambiente virtual. Então, é justamente isso. Os candidatos vão estar muito presentes nesses ambientes virtuais. Eles precisam se comportar de forma adequada, porque não é porque ele acha que está no mundo virtual que ele vai poder desrespeitar, ofender, divulgar mentiras, inverdades. Isso não é permitido. Então, e o desafio da Justiça Eleitoral vai ser o quê? Lidar com isso, fiscalizar essa atuação, essa campanha que vai existir no mundo virtual. É uma iniciativa excelente, principalmente nesse ano de eleições municipais. É a maior eleição do Brasil, né? Eleição de todos os municípios brasileiros. E a importância da advocacia, do juiz. Nós tivemos aqui na abertura a participação do Dr. Sodré. E as palestras que estão sendo ministradas têm um conteúdo muito importante, seja para os advogados que atuam nessa área eleitoral, seja para os candidatos também. Tem algumas novidades importantes na resolução do TSE que trata, sobretudo, da desinformação, das fake news, deepfakes, que é uma novidade nesta eleição que está já nos dando muito trabalho no TRE. E com certeza os palestrantes de altíssima qualidade que vieram hoje para Valença, advogados, juízes, pessoas que têm uma experiência enorme nessa área e estão trazendo aqui para Valença uma oportunidade para os operadores do direito conhecer todos esses meandros e saber como atuar nas eleições. Nós estamos vivendo a questão, talvez a palavra de ordem seja condutas vedadas, né, dessa eleição que está aí. Como o senhor falou, uma eleição municipal, uma eleição que envolve ali o início da história, né? E, via de regra, as condutas vedadas são importantes para tanto o candidato, o que está no poder, saber como se comportar e não utilizar a máquina pública em benefício da sua candidatura. E isso configura, sim, crime eleitoral e gera, inclusive, inelegibilidade. E essas inelegibilidades perduram por 8 anos após o cumprimento da pena. E serve também para que os que não estão ainda no mandato fiscalizem aqueles que eventualmente estão abusando da máquina administrativa para beneficiar a sua candidatura. A Justiça Eleitoral preza muito e nosso grande desafio vai ser exatamente trabalhar no sentido de buscar o equilíbrio do pleito, não é a paridade de armas, não deixar que a democracia seja mitigada em função da utilização, seja de estrutura que é do povo. Uma gestão pública, ali não é daquele gestor que está no mandato naquele determinado momento, mas a estrutura do poder público é de toda a sociedade. Então não é justo que quem está ali, que o gestor de plantão, utilize-se de um recurso que é meu, que é de toda a população, que é seu, né, que é recurso dos impostos, para alavancar a sua candidatura. Então a Justiça Eleitoral está atenta a isso para garantir a paridade de armas. A eleição é uma disputa, mas é preciso que os concorrentes utilizem das mesmas armas, nas mesmas condições. E é essa uma dos nossos desafios para essa eleição 2024, aliada a um outro desafio que é o combate à mentira, à fake news, que já começou nas eleições anteriores e que nessa eleição deve se potencializar também. As redes sociais estão aí como a principal ferramenta de divulgação. O palanque eletrônico hoje ele mudou, né? A instância, hoje é a rede social. Só que ela é um perigo, tanto para quem está concorrendo à sua reeleição, prefeito, vice-prefeito, vereadores, como também para aqueles que não são, porque ao agredir quem está ou quem participe desse momento, incorre no mesmo risco de ser punido pela lei. Exatamente, a internet, as redes sociais é uma poderosa arma, tanto para o bem como para o mal, né? Infelizmente, nós estamos vendo muitos políticos utilizando-se das redes sociais, da internet, esse meio de comunicação que é importante,
que está democratizando o acesso a toda a população, mas está utilizando isso de forma indevida. E aí também, eu volto a dizer, é um grande desafio para a Justiça Eleitoral fazer com que quem está utilizando bem esse meio de comunicação tenha a sua candidatura respeitada e a sua campanha potencializada por esse meio, mas aqueles que utilizam de forma criminosa sejam punidos na forma da lei. E aí nós temos várias resoluções do Tribunal Superior Eleitoral que vão discutir sobre todos os aspectos. E tem uma específica que trata desse uso indevido dos meios de comunicação, com especialidade para essa questão da utilização das fake news ou deepfakes ou mentiras. Inclusive, na palestra que eu vou fazer logo mais, eu vou falar sobre essa dicotomia entre a liberdade de expressão e a utilização das desinformações nas redes sociais. A internet não é uma terra sem lei. É preciso ter o cuidado, quem vai utilizar, seja o candidato, seja o eleitor que vai publicizar essas informações que ele recebe, tem que ter cuidado com o que ele está propagando, porque ele também pode ser punido por estar difundindo mentiras, discurso de ódio, discurso contra as instituições que nós temos previsão agora nessa resolução do TSE. Enfim, violência política contra a mulher, que é uma novidade também na nossa resolução. Nós vamos tratar de tudo isso para dar elementos para nossos operadores do direito para saber como se portar diante dessa nova realidade. É preciso realmente ter uma boa assessoria jurídica e muita prudência para não se prejudicar futuramente, né, Zé Maria? Um mecanismo importantíssimo para todos os candidatos é se municiar das informações e de uma assessoria competente. Então, o candidato hoje que não tiver uma boa assessoria jurídica, uma boa assessoria contábil, ele corre o risco de pode até ser eleito, mas corre o risco de perder o mandato no caso de uma falha na assessoria jurídica, ou pode ficar inelegível depois por uma falha na assessoria de contabilidade. Nós temos muitos vereadores, por exemplo, lá no TRE, que tiveram as contas julgadas como não prestadas, achava que era uma questão sem maiores importâncias e hoje estão inelegíveis, porque a conta foi tão mal apresentada, foi julgada como não prestada, e hoje os candidatos que eram potenciais candidatos nesta eleição estão inelegíveis. Então tem que ter muito cuidado com relação a isso. A cota de gênero que teve o farol aqui na cidade de Valença, há 8 anos atrás, volta novamente a ser a vogue aí no noticiário com novos acontecimentos, né? É preciso estar atento a isso. O Valença foi pioneira nessa ação. E aí, depois de Valença, muitas cassações de mandato no Brasil afora. E nós tivemos agora, na semana passada, uma decisão importante da Câmara Municipal de Teresina, onde foi detectado fraude à cota de gênero e também recontados os votos. E vereadores vão estar perdendo o mandato e ascendendo ao mandato uma vereadora que tinha sido prejudicada por essa fraude desse determinado partido.